Sabe o que mais dói em uma mulher? Não é o desprezo, nem a indiferença. É quando o homem que ela achava que controlava desaparece no silêncio. Mesmo quando parece que ela está rodeada de opções, sorrindo nas redes sociais e recebendo elogios a cada esquina, existe um vazio que ninguém enxerga, até o momento em que você escolhe se calar. Porque nada é mais perturbador para uma mulher acostumada à atenção do que o silêncio de um homem que sabe quem é. Não é orgulho, não é vingança, é autocontrole. E o silêncio que nasce do autocontrole é mais forte que qualquer palavra jogada ao vento. Nesse instante, ela se vê diante de um espelho invisível. Perguntas começam a corroer a mente dela. Por que ele não insiste? Será que perdi alguém de valor? O que eu fiz de errado? O que parece distância, na verdade, é a sua presença mais poderosa. Você não está fugindo. Você está se protegendo. Se você sente esse chamado, inscreva-se agora e fortaleça esse movimento de homens que decidiram parar de mendigar atenção e começar a impor respeito. Cada reflexão aqui pode ser a virada de chave que você nunca encontrou em lugar nenhum. Você ainda não percebeu, mas existe um peso invisível no momento em que você se cala. O mundo inteiro ensinou você a acreditar que insistir é prova de amor, que correr atrás é sinal de masculinidade, que nunca desistir é virtude. Mentira. A verdade é brutal. Quando você corre atrás, você já está perdendo, porque o silêncio de um homem que sabe se controlar vale mais do que 1000 declarações de um homem desesperado. O primeiro choque que o silêncio causa nela é a sensação de rejeição. Por mais que ela esteja acostumada a ter homens disponíveis, respondendo, curtindo, elogiando, o simples fato de você não preencher esse espaço cria um buraco que nada substitui. Isso fere o senso de pertencimento, a necessidade mais primitiva do ser humano. E é aí que surge o incômodo, tristeza, raiva, vergonha. Esse turbilhão que ela não admite para ninguém nasce porque você fez algo raro. Colocou limites sem precisar abrir a boca. Mas aqui está o ponto crucial. O silêncio verdadeiro não é vingança, é disciplina. Você não se cala para provocar. Você se cala porque entendeu que sua paz vale mais do que qualquer disputa de atenção. Entre o impulso de reagir e a escolha de se manter firme, existe um intervalo. Nesse intervalo nasce o poder. E se você não consegue suportar esse vazio, se precisa sempre mandar a mensagem, dar a explicação, implorar por respostas, você nunca vai se tornar o homem que deveria ser. O segundo movimento interno dela é o temor da perda. A mente dela começa a fabricar cenários. E se ele não voltar? E se eu tiver deixado escapar alguém que realmente valia a pena? Não é você que ela teme perder, é a projeção que ela criou sobre você. E essa projeção, quando ameaçada, brilha mais do que qualquer realidade. Por isso, quando você se afasta com dignidade, de repente ela começa a enxergar em você qualidades que antes ignorava. E é nesse ponto que muitos homens caem na armadilha. Porque basta ela dar um sinal, um gesto de interesse, e você corre de volta como um cachorro faminto atrás da coleira. E aí, meu amigo, todo o poder que o silêncio construiu se perde em segundos. A liderança da sua vida não pode estar no desejo dela. Tem que estar na sua disciplina. Você não pode ser escravo de reações. Você tem que ser senhor das suas decisões. O terceiro movimento que nasce no coração dela é a curiosidade irrequieta. Ela começa a procurar respostas. Ele está com outra? Fiz algo errado? O que mudou? E aqui mora um segredo que poucos homens entendem. Curiosidade não é saudade. Curiosidade é o ego pedindo respostas, não o coração pedindo presença. Quando ela aparece com perguntas, muitas vezes não é afeto. É apenas a tentativa de retomar o controle da narrativa. E você precisa ser frio o bastante para não confundir interesse com amor. Porque se você cai nesse jogo, se responde com ansiedade, se interpreta como sinal de volta, você entrega de bandeja aquilo que o silêncio estava conquistando: respeito. O silêncio não é ausência. O silêncio é presença amplificada. Ele diz: eu não sou seu brinquedo. Eu não sou seu plano B. Eu não vou mendigar o que eu mereço. Agora, escuta. Se cada palavra até aqui está batendo forte na sua mente, faz sua parte. Curte esse vídeo agora e se inscreve no canal. Isso não é só sobre você. É sobre todos os homens que precisam acordar. Quando você interage,
O YouTube entende que essa mensagem importa e começa a espalhar para outros que estão na mesma guerra. Não fica calado, fortalece o movimento, porque o silêncio que você sustenta fora é apenas reflexo do silêncio que você precisa sustentar dentro. Se você não suporta o vazio interno, sempre vai correr atrás de alguém para preenchê-lo. Mas se você domina esse vazio, ninguém mais tem poder sobre você. E aqui vem o detalhe mais incômodo. Se os primeiros choques já abalam tanto a mente dela, espera só para ver o que acontece quando o silêncio se prolonga. Chão aqui pode ser a virada de chave que você nunca encontrou em lugar nenhum. O quarto movimento que o silêncio desperta nela é a dúvida sobre o próprio valor. Ela se pergunta: por que justo ele se afastou? Em um mundo onde a maioria dos homens rasteja por migalhas de atenção, ser ignorada por um só já é suficiente para abalar as fundações da autoestima. A mente dela começa a rodar em círculos. Será que não sou boa o bastante? Será que perdi a graça? Será que ele me viu de verdade e não gostou do que viu? E aqui existe uma verdade brutal que você precisa engolir. A sua atenção tem peso. Quando você distribui sem medida, ela se torna barata. Quando você a retira com propósito, ela revela seu verdadeiro valor. O silêncio não é punição, é régua. Ele grita: meu tempo tem critérios, meu coração tem padrões, minha energia tem propósito. Mas cuidado, se você vive na carência, mendigando afeto, qualquer migalha de atenção vira banquete. E aqui está a vergonha que muitos não têm coragem de admitir. Você vira cachorro correndo atrás de ossos que nem eram para você. Aí o jogo se inverte. Você perde o poder e transforma o silêncio em desespero. Por isso, antes de querer usá-lo como arma, você precisa se reconstruir como homem. Rotina forte. Corpo em disciplina. Mente afiada. Propósito acima da necessidade. Sem essa fundação, o silêncio não liberta. Ele escraviza. O quinto movimento é a vigilância silenciosa. Ela para de falar, mas não para de observar. Visita seus stories, revisita seu perfil, pergunta sobre você para amigas. Às vezes até acompanha seus passos por caminhos indiretos. Só que olhar não é voltar. Monitorar não é amar. Muitas vezes é apenas ego testando se ainda tem influência. Você já fez isso também. Revisitou alguém do passado, não por amor, mas pelo vício de saber se ainda teria poder de apertar aquele botão antigo. Reconhecer isso salva a sua sanidade. O sexto movimento é o conflito interno. Diante do vazio, ela pode seguir dois caminhos: assumir erros, rever posturas e propor um recomeço verdadeiro, ou sentir alívio porque você saiu da rota. E isso, entenda bem, não é ruim. O afastamento revela o que já estava escondido. Muitas vezes o vínculo nunca foi amor, apenas expectativa. E o mais duro, talvez não seja ela que você ama. Talvez seja o vazio que você tenta preencher através dela. E aqui está a ferida. Se você não encara o vazio, sempre será escravo dele. Vai trocar de rosto, mas a prisão continua a mesma. E então chega o sétimo movimento, a fase dos testes. Se o silêncio persiste, ela tenta recuperar o controle. Inicia conversas, some de repente, reage às suas postagens de forma ambígua. É o convite perfeito para você se desorganizar. E a maioria dos homens cai como pombos atraídos por migalhas de pão. Correm, disputam, brigam por cada sinalzinho de atenção, como se fosse ouro. Mas o homem sad boy não se abaixa. Ele não se humilha por migalhas. Ele é o banquete. Quem não sabe se sentar à mesa não merece provar nada. Porque relações superficiais amam o barulho. Homens comuns mendigam por migalhas. Mas homens conscientes, homens sad boy, preferem a quietude que protege a verdade. Quando você responde com respeito, mantém sua rotina, não se explica em excesso e não compete por atenção, ela sente o choque. Você não está no jogo. Você está acima dele. E cada vez que você não cai no teste, o poder dela diminui, e o seu se solidifica. Entenda, os testes são armadilhas do ego. Se você reage, perde. Se você permanece inteiro, ganha respeito. Mas não é respeito dela que importa, é o seu próprio respeito. O silêncio disciplinado não é uma tática para dobrar a mente de uma mulher. É uma prática para proteger a sua integridade. Se você não entendeu isso, vai confundir maturidade com manipulação. Escuta, se essa mensagem está te virando do avesso agora,
Prova que você está vivo. Então fortalece o movimento. Deixa o like nesse vídeo e compartilha nos comentários a sua experiência. A sua dor pode ser a clareira que outro homem precisa no meio da confusão. Não guarda só para você. O que te salva pode salvar milhares. Mas não se engane. O mais perigoso ainda está por vir. Porque depois da rejeição, do medo da perda, da curiosidade, da dúvida, da vigilância e dos testes, ela pode construir uma narrativa ainda mais destrutiva. E se você não estiver preparado, vai ser engolido pelo jogo emocional sem nem perceber. O oitavo movimento é o mais perigoso, a narrativa de que você está jogando. Ela não entende a sua motivação. Então cria uma história. Ele está fazendo isso para me manipular. Ele quer me provocar. Ele está jogando duro. E nessa confusão, muitas vezes ela responde na mesma moeda. Inicia contato, corta de repente, aparece só quando percebe você em paz, some de novo para instabilizar. Se você não estiver firme, cai no ciclo tóxico que estava tentando abandonar. É aqui que muitos homens perdem tudo. Porque confundem silêncio disciplinado com tática de vingança. O verdadeiro silêncio não é manipulação. Ele é proteção. Ele não é sobre ela. É sobre você. É o limite que diz: eu não negocio meu respeito. Eu não vendo minha paz. Eu não corro atrás de quem não sabe me valorizar. E se você ainda usa o silêncio como arma para ferir, cuidado. Cedo ou tarde, vai acabar ferindo a si mesmo. Agora que você já entendeu os 8 movimentos internos que o silêncio desperta nela, vamos transformar isso em prática real. Porque teoria sem ação é masturbação mental. Então, anota. Primeiro, observe sem pressa. O tempo revela o que a ansiedade esconde. Se ela sente rejeição, medo e curiosidade, isso não é troféu para o seu ego. É apenas sinal de que você comunicou limites. Segundo, interprete sem romantizar. Se ela volta com perguntas, investigue o teor. É responsabilidade real ou só desejo de controle? É proposta de mudança concreta ou apenas oi sumido? Amor verdadeiro não brinca de ambiguidade por muito tempo. Terceiro, sustente sua rotina como quem protege um santuário. Treino, trabalho, estudo, espiritualidade, sono, alimentação, metas, estrutura é o que impede você de quebrar promessas a si mesmo só para agradar caprichos de terceiros. Quarto, não prove nada. A necessidade de provar valor é o atalho mais rápido para o desrespeito. Quem tenta convencer, se diminui. Quem vive coerência, transmite valor sem precisar anunciar. Quinto, reescreva a narrativa da sua própria vida. Relacionamentos são escolhas, não salvação. Fechar um ciclo não é bater a porta na cara do outro. É reconhecer, agradecer e seguir. Sexto, lembre-se, você não precisa ser duro. Você precisa ser inteiro. Homens frágeis gritam para impor respeito. Homens inteiros sustentam silêncio e são respeitados naturalmente. Sétimo, faça do silêncio uma arma espiritual. Não apenas contra ela, mas contra o mundo. O homem que domina o silêncio fora, domina o barulho dentro. E o homem que domina o silêncio dentro se torna indestrutível. No fim, a lição é simples. Quando você não corre para preencher, as entrelinhas aparecem. Quem quer, fica claro. Quem joga, se revela. Quem não está pronto, desaparece sozinho. O silêncio é a prova final de que você não é vendido, não é manipulado, não é carente. É inteiro. E pensa comigo. Se até o silêncio de um homem pode se tornar arma, imagina o poder de uma vida inteira guiada pela disciplina. Esse é o abismo entre homens comuns e homens que se tornam lenda. Agora eu falo direto com você. Se cada palavra aqui te fez arder por dentro, não deixa isso morrer na tela. Curte esse vídeo, comenta sua experiência e se inscreve no canal. Porque se você não agir agora, nada muda. Mas se agir, transforma a si mesmo. E transforma o mundo ao seu redor. Aqui, a dor vira força. E cada história, um novo começo.